Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer recebê-la aqui na TV Evangelizar e no canal do YouTube do Instituto Casagrande, nessa nossa prosa educativa, sempre trazendo pessoas que tenham algo a mais a acrescentar, que nos educam pelo diálogo, pela conversa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande amigo, uma figura pública que todo mundo aqui no Paraná conhece, muitos do Brasil, o renomado professor Pio Martins, que hoje vai bater um papo comigo, eu que sou o professor Renato Casagrande, presidente do Instituto Casagrande, vai bater um papo comigo sobre o envelhecimento da população. O que vai acontecer no futuro? Eu acho que é uma preocupação que todos nós temos, afinal de contas, como que será esse Brasil e este mundo mais velho? Como será a previdência? Será que a gente vai dar conta? O emprego? Por isso nós convidamos uma pessoa que é um expert em temas sobre a humanidade, é um estudioso, eu tenho uma grande honra de ser amigo desse cara aqui. Muito obrigado, professor Pio Martins, pela sua presença. Obrigado, Fomos colegas da universidade, ele foi reitor, eu era pró-reitor, trabalhamos juntos muito tempo, eu tenho uma honra de recebê-lo aqui, Pio. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Então tá aí, o professor Pio, que é um grande comentarista também e articulista de veículos de comunicação renomados, que fala sobre vários temas, ele é economista. E hoje, Pio, nós escolhemos um tema que quando nós pensamos nesse tema, nós pensamos tem que ser o Pio. Porque você há muito tempo, quando a gente nem discutia isso, falando há 10, 15 anos, o Pio já falava sobre a preocupação do mundo em envelhecer. A gente fala muito da Europa, que a Europa sempre foi mais velha e o Brasil era um país dos novos, e agora nós estamos sentindo, né, o peso do envelhecimento, Pio. O que está acontecendo? O que é esse fenômeno do envelhecimento de um país, de uma nação e do mundo? Olha, Renata, a primeira observação que eu gostaria de fazer é a seguinte. Eu costumo dizer que quando eu era só economista, que a minha formação básica é economia, toda vez que eu via um fenômeno social, uma recessão, por exemplo, eu via sempre do ponto de vista contábil, financeiro e econômico, porque era o meu viés, minha especialidade é a economia, e isso me bastava. À medida que você vai se aperfeiçoando, envelhecendo, aprendendo mais sobre o mundo, eu percebi o seguinte, todo fenômeno econômico e todos os fenômenos sociais, na verdade, tem seus aspectos específicos. Então, uma recessão econômica, por exemplo, só citando como exemplo, tem seus aspectos financeiros, contábeis e econômicos. Mas hoje, quando eu olho uma recessão econômica, assim como outros fenômenos da sociedade, eu penso da seguinte maneira. Além dos aspectos financeiros, contábeis e econômicos de um fenômeno econômico, há os aspectos religiosos, culturais, históricos, políticos, jurídicos e outros ligados a uma questão que nós chamamos temporal. A outra observação que eu gostaria de fazer, e essa é fundamental para nós, seres humanos, é que há coisa de 200, 300 anos, o sujeito vivia, por exemplo, 40, 50 anos, e pouca coisa mudava na rotina dele, na vida dele e até na sociedade. Havia uma guerra aqui, outra guerra acolá, mas era tudo muito lento. Aliás, o planeta Terra saiu de 200 milhões de habitantes quando Jesus Cristo passou por aqui, foi até 1830 para atingir 1 bilhão de habitantes. Uma das razões é que a tecnologia, a ciência e o conhecimento andaram muito vagarosamente nesses 18 séculos, do ano 1 até 1830. De repente, em 100 anos, 1830 a 1930, a humanidade dobrou. No momento que a humanidade dobrou, houve tantas mudanças, inclusive tecnológicas, que a humanidade ficou assustada. E esse processo de mudanças rápidas continua acontecendo. Só que agora, nós estamos vendo um fenômeno muito curioso. A humanidade sempre cresceu. 200 milhões de habitantes quando Jesus Cristo passou por aqui, 1 bilhão de habitantes em 1830, em 100 anos dobrou, foi para 2 bilhões, 1930, em 30 anos, 1960, foi para 3 bilhões, em 15 anos, 1975, foi para 4 bilhões, no ano 2000, quando virou aí o milênio, aquela coisa toda, 6 bilhões e 300, e batemos em 2022, dados da ONU, 8 bilhões e 100 milhões de habitantes no planeta. Pois então, de 200 milhões, passamos para 8 bilhões desde 8 bilhões. Toda a era cristã. Toda a era cristã. Mas se você pegar de 1830 até agora, a população do mundo multiplicou por 8. Saiu de 1 bilhão para 8 bilhões e 100. Mas é aí que eu quero chegar. Embora haja uma previsão da própria ONU de que a humanidade pode chegar a 9.700 em 2050,
O fenômeno demográfico é o mais fundamental nas mudanças todas da vida. Primeiro, que a expectativa média de vida de cada pessoa aumentou muito, que é o envelhecimento do ponto de vista pessoal. Vamos falar dele. O segundo ponto é que o número de habitantes no planeta vai mudar em 100 anos de maneira tão radical, a ponto de em 2110 a população do mundo a ponto de vir a ser metade dos 9 bilhões e 700 que vai atingir em 2050. Então estamos chegando ao topo e depois vamos começar a descer a quantidade de pessoas. E muito rapidamente. E uma observação, Renato, que é interessante. O Brasil começou a fazer estatísticas econômicas, sociais confiáveis em 1901, sobre 1900. Naquele ano saiu uma informação, expectativa média de vida de um brasileiro ao nascer era 33 anos. Na Europa desenvolvida era 46 anos. Quando chegou o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, a expectativa média de vida de um brasileiro ao nascer já estava em 45 anos. Eu guardei por muito tempo uma cópia da Folha de São Paulo, que em 1944 uma mulher foi atropelada lá no trânsito em São Paulo e saiu assim uma manchete na Folha de São Paulo. Foi atropelada uma idosa de 44 anos. Você falava idosa de 44 Quando anos. que foi isso? 1944, 1945. Então, em 1945, meus pais estavam aqui, uma pessoa de 45 anos era idosa. Manchete do jornal disso, foi atropelada uma idosa de 44 anos. Pois bem, agora, 2022, o IBGE cravou, falando especificamente de Brasil, expectativa média de vida de um brasileiro ao nascer, 76 anos,1. 76 anos. 81 anos, expectativa para as mulheres, e 72 anos para os homens. Bom, isto atinge a todos nós individualmente, mas aí vem aquilo que eu disse, atinge nossa vida, nosso trabalho, nosso salário, nosso emprego, nossa aposentadoria, nossos gastos com saúde e cuidados pessoais, mexe com tudo. E mexe com a economia. Porque é uma coisa muito curiosa, conquanto haja um desemprego de jovens no mundo inteiro, geração Y, geração Z, daqui a pouco o mundo vai ter muito mais gente acima de 60 anos do que crianças. Aliás, um dado aqui, já jogando um dado curioso. Então nós teremos muito menos escolas. Muito menos escolas. Escolas fecharão. E tem outro fenômeno acontecendo, que saiu uma reportagem agora, o governo chinês está preocupado com uma coisa curiosa. Quando eu dou o exemplo da China, é um problema, porque a China chegou a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o Brasil chegou a 203, então a China tem 7 vezes a população do Brasil. Mas olha que fenômeno curioso. Claro, tem explicações. O número de crianças de 0 a 5 anos na China em 2030, 2035, será mais ou menos de 35 milhões. Mas o número de pets, cachorrinhos, gatos, será de 70 milhões. O número de pets será o dobro do número de crianças. E a China diz o seguinte, eles acham que é muito pior porque eles não conseguiram contar os pets da zona rural. Porque na zona rural, um cachorrinho, um gato, não está cadastrado lá, no quintal. Então, veja, essas mudanças são profundas, rápidas, atingem a economia e atingem a vida social de cada um. Vamos pegar pela vida social de cada um inicialmente. Como que atinge, o que muda na vida social de cada um com esse envelhecimento do mundo, da população em geral? Primeiramente é o seguinte, tem uma estatística do IBGE aí, que o IBGE tem várias pesquisas, né? Tem aquele programa de orçamento familiar, então eles fazem pesquisas. O IBGE diz o seguinte, se você pegar uma família em que o casal tenha pai e mãe, 35 anos mais ou menos, e 2 crianças na faixa dos 10 anos, os gastos médios com saúde chegam em torno de 13%. Saúde e cuidados pessoais. Quando essa família atingir o casal 70 anos, os gastos com saúde mais que dobram. Eles passam a 30% do orçamento, considerando o orçamento médio. Esse é um ponto. Segundo ponto, os esquemas de previdência e de aposentadoria que estão montados hoje foram montados com base na lógica dos anos 60. Em 1960, no Brasil, para cada aposentado, havia 8 trabalhadores contribuindo com a Previdência. Esse número está se aproximando de 1 por 1. E aí, então, você veja, aumenta os gastos com saúde e cuidados pessoais, aumentam as despesas, digamos assim, medicamentos, essa coisa toda. E a Previdência, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque aí que está, com a Previdência sendo achatada, porque nós sabemos quem é aposentado, que cada vez perde o poder de compra com o valor, porque a correção já é ruim para quem está na ativa, é muito pior para quem é inativo.
como que as pessoas vão poder, com essa insegurança que será a Previdência no futuro, no sentido de não garantir o poder de compra de hoje, porque nem falamos em aumento real, né? Para quem é aposentado nem sonha mais em aumento real, mas de reajustar o poder de compra. Como que será essa pessoa mais velha? Se nós vamos viver mais, vamos precisar de mais cuidados médicos, mais remédios. Quem que vai cuidar desse idoso, dessa idosa? Esse é o desafio. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, quando eu olho esses problemas todos, eu penso, bom, e eu? Bom, eu, no meu caso, né, que já sou da terceira idade, quando comecei a contribuir com a Previdência, eu contribuía, à medida que fui crescendo na profissão, sempre com o máximo. O máximo o teto era 10 salários mínimos. Houve um momento que a legislação desvinculou o salário mínimo dos benefícios da Previdência. Então, hoje o teto... Desvinculou porque não conseguiu bancar. Porque não conseguiu. Então, veja, que hoje 10 salários mínimos significa 14 mil reais, mas o teto do INSS é pouco mais de 7 mil reais. Metade. Então, e assim vai ser. Na verdade, vai cair a contribuição em termos reais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu falo para jovens, sobretudo, eu digo que se você tem 25 anos, você tem uma grande vantagem. Você tem o tempo a seu favor. E a segunda grande vantagem, você tem um acervo de informações, de alertas e de meios de aprendizagem que a geração de 60, 70 anos não teve quando era criança, quando era jovem. Até porque nós tínhamos expectativa de que o governo ia bancar. Exato. A gente recolhia essa contribuição acreditando que a Previdência ia dar uma garantia para nós de uma vida digna. Exatamente. Depois de aposentado. E aí, quando eu dou o recado, eu falo especificamente para as mulheres, que mulher no Brasil é metade da população. Eu digo assim, um pouco jocosamente, mas muito seriamente, eu tenho irmãs de 2 casamentos do meu pai, então eu digo o seguinte, no passado, nos anos 60, no começo dos anos 70 ainda, as mulheres, quando iam ao mercado de trabalho, elas pensavam em termos de envelhecimento, pensando em 3 garantidores, em 3 apoios, marido, patrão e governo. Eu digo que esses eram os 3 pilares que a mulher dos anos 60 imaginava prover sua vida, por meio deles. Eu faço uma brincadeira, não aposte em nenhum dos 3, os 3 podem traí-la. O casamento hoje, você sabe, o número de divórcios é brutal. Então não dá para uma mulher e nem para um homem colocar o seu futuro nas mãos de um cônjuge. A mulher nas mãos do marido, o marido nas mãos da mulher. Segundo, não dá também para colocar nas mãos do patrão, até porque as empresas hoje sofrem demais com competição, elas abrem e fecham muito rapidamente. Então, imaginar que você vai entrar em um emprego e ficar... Como era no passado. 35 anos, 40 anos. E terceiro, também não acredito no governo. Então, eu faço uma brincadeira mais ou menos assim, olha, se você tinha 3 apoios, 3 amores... Sem contar nos filhos, né? O marido... Que também não pode contar nos filhos. O marido, o patrão e o governo, os 3 vão traí-la. Não porque querem, pelas circunstâncias. E se você colocar os filhos no meio da jogada, aí você tem hoje, e isso aí é um problema mundial, o desemprego entre jovens até 29 anos, pegando os jovens até 29 anos, é brutal. E essa é também uma das razões pelas quais o mundo está numa mudança aceleradíssima de redução do número médio de filhos por mulher. Por isso vem aquela informação. O planeta Terra pode chegar em 2050 a 9 bilhões e 700 milhões de habitantes e em 2110 ter metade disso. Bem, tá interessantíssimo esse papo, você viu que a coisa tá pegando fogo, a gente vai continuar conversando com o professor Pio Martins sobre o envelhecimento da população e as consequências para o mundo. Nós falamos da consequência para as pessoas, mas vamos falar um pouquinho agora, depois desse intervalo, sobre o que vai acontecer com o mundo. Muita gente acha que o mundo vai acabar, que a gente está destruindo, e aí poderíamos falar do envelhecimento do mundo, inclusive das questões do nosso ecossistema, da natureza, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar batendo esse papo super gostoso sobre o que vai acontecer com esse nosso país, com esse mundo, com relação ao envelhecimento. Fique conosco aqui no canal do YouTube do Instituto Casagrande, na TV Evangelizar, que a gente já volta com a nossa prosa educativa. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. E voltamos para o nosso prosa educativa.
Hoje, com o meu querido amigo, professor Pio Martins, estamos falando sobre o envelhecimento da população e do mundo. E o Pio falava agora sobre que as pessoas antigamente contavam, né, com o copatrão, ou com o casamento, ou com o governo, e ele disse que não dá para contar mais. Eu quero entender um pouquinho mais essa história de não poder contar mais nem com o filho, ou seja, como que vai ser envelhecer no futuro, o que vai acontecer com a população em geral. Se estamos envelhecendo cada vez mais e teremos daqui a pouco mais velhos do que jovens, você pode trazer esse número para nós, agora, o que que vai acontecer? Quem que vai sustentar esses velhos? E eu me incluo ali, hein, Pio? Pois é. Mas, Renato, deixa eu me dizer o seguinte: individualmente, cada um de nós tem dois pilares para seu envelhecimento. Um pilar é a genética, nós não escolhemos. A genética vem dos nossos pais. Outro pilar são os hábitos. Então, assim, a minha genética eu não controlo. Eu tenho a genética que veio do meu pai, da minha mãe, enfim, dos meus ancestrais. Eu não domino isso, nenhum de nós domina isso. Mas os meus hábitos eu domino. Eu posso ter tendências, posso ter inclinações. O Arthur Schopenhauer, o filósofo, dizia o seguinte, que o ser humano tem um impulso interno, que ele chama de impulso biológico, que ele dá o nome de vontade, que é superior à própria razão. Então, segundo Schopenhauer, às vezes eu tenho determinados hábitos que vêm de minha vontade, que é um impulso biológico muito forte, acima do meu próprio raciocínio. Eu sei que eu teria que mudar, mas não mudo porque a minha vontade é maior do que a minha razão. Pois bem, mas os nossos hábitos, de qualquer maneira, ainda que se possa ter essa restrição, nós temos controle sobre eles. Então, ponto número 1, que eu diria para qualquer jovem, e diria para qualquer pessoa que esteja viva, mesmo que já tenha 60, 70 anos, né? Tem uma frase de Pompeu, general Pompeu, que é atribuída ao Fernando Pessoa, que diz o seguinte: viver não é preciso, navegar é preciso. Então, se você tem 50 anos, você pode viver até os 100. Então, se você perdeu tempo, não se educou, não cuidou dos hábitos, você pode começar agora e você pode ter outra vida de 50 anos igual a essa primeira de 50 anos, chegar aos 100 anos facilmente. Os hábitos nós podemos controlar em boa parte. Então, a primeira questão que eu digo é o seguinte: a pessoa tem que se preocupar com sua formação, sua educação, seu trabalho, os assuntos de sua profissão, mas é preciso que ela pense no futuro, e aí você tem que pensar no aspecto moral, no aspecto religioso, no aspecto dos hábitos físicos e pensar nos aspectos de educação financeira. Você tem Que é um problema, que é a famosa previdência, ser previdente, que é um problema cultural, tanto nas famílias como na escola. Ou seja, nós não tivemos, você já escreveu até um livro sobre isso, nós não tivemos, eu tive, porque meu pai sempre foi muito cauteloso, muito previdente na nossa educação, e eu tive essa educação financeira, nós já conversamos muito tempo sobre isso. E minha família, a gente sempre teve um cuidado de uma parte do que você ganha, você guarda. E se você é promovido, se você passa a ganhar mais, você não eleve o teu nível, o teu nível de gastos naquela proporção, mas sim tire uma outra parte para você poupar a fim de se garantir uma previdência e não só depender do governo ou de um sistema familiar, como você falou. É por aí, Pio? É por aí. Outra coisa que eu digo é o seguinte: parta do princípio de que você vai viver muito tempo em relação a essa... Até porque tem uma expectativa média de vida no Brasil, eu já disse, 76 anos. Então, se você tem 25, 30, 40 anos, pense nesse assunto e pense como será a minha velhice. Você pode apostar um tanto no governo, um tanto no patrão, um tanto no cônjuge, mas não dependa deles. Se vier dessas fontes alguma ajuda, muito bem, algum apoio, muito bem. Mas pense que você tem que construir sua árvore para dela comer os frutos quando você estiver velho. E é importante, novamente, se você tem 35 anos, por exemplo, e você vai viver, digamos, 85, você tem mais 50 anos pela frente. O tempo está a seu favor, desde que você o use como um elemento favorável. Porque o tempo pode estar aí à minha disposição, mas eu posso usá-lo mal. E dos mau usos é não se preocupar, quando se é jovem, com o aspecto financeiro 30, 40 anos à frente. Exatamente porque o mundo está... Esse problema, Renato, demográfico, esse problema do envelhecimento, esse problema do desemprego, o problema da tecnologia, é mundial. Todos os países estão pensando nisso, todas as sociedades estão passando pelos mesmos perrengues. A ONU tem 193 países filiados nela. Você só tem 35 países considerados o grupo dos desenvolvidos. Aí tem mais 65,
os medianos. E tem 90 e tantos que são os pobres. O Brasil está na lista dos 193 na posição 64. Então você tem 35 desenvolvidos, aí começa 36, 37, chega no 64. O Brasil está no meio entre os medianos. Porque o Brasil é assim, você tem uma classe média boa, com boa renda, uma classe de renda média alta, né? Classe média alta, mas tem uma classe pobre e uma classe miserável ainda muito grande. Então o Brasil é essa coisa. Esse assunto é mundial, esse assunto interessa a todos, e é uma das razões pelas quais a humanidade está reduzindo brutalmente o número médio de filhos por mulher. E aí vem aquilo que você mesmo disse. Não dá para contar com os filhos, até porque a maioria não vai tê-los. Há uma tendência das pessoas terem menos filhos mesmo, até o fato de não ter filho. Vou dar alguns exemplos. O planeta Terra, se chegar a 9 bilhões e 400, ou 9 bilhões e 700 em 2050, em 2110 estiver reduzido à metade, é porque o número de mortes passa a superar anualmente o número de nascimentos. Vou dar um dado no Brasil. O Brasil é um país que há 40 anos tinha uma média de 4,6 filhos por mulher, média. Hoje a média no Brasil é 1,6 filhos por mulher. E o IBGE diz que daqui a 20 e poucos anos, o Brasil terá na média 1,3 filhos por mulher. O número médio de filhos por mulher para a população ficar estável, para que o número de mortos seja substituído pelo número de nascidos empatando, e a população não muda, nem aumenta, nem diminui, teria que ser 2,1 filhos por mulher. Ou seja, nós estamos diminuindo drasticamente a população. Você é matemático, entre outras coisas, né? Se você pegar uma progressão geométrica negativa e você puser na equação, e o IBGE disse isso, o Brasil pode chegar a 215 milhões de habitantes daqui a pouquinho, daqui a uns 15, 20 anos, e chegar em 2110 com 150. 153, 154. E há países que estão na iminência de desaparecer. A Coreia do Sul. Coreia do Sul, lá a média de filhos por mulher é 0,78, não é nem 0,8. Em 200 anos, se você colocar a progressão geométrica, o Brasil tinha 125 milhões de habitantes em 1980, o Japão também. O Japão continua com 125 e o Brasil já está com 203. Mas o Japão está perdendo 500 mil de pessoas por ano. A população do Japão está declinando. Veja, então, na verdade, contar com os filhos... Eu sou de famílias em que havia 10, 12 filhos. Então, para 10, 12 filhos sustentar um pai e uma mãe, velhos, é uma coisa. E geralmente outra ainda ficava um filho morando com o pai e com a mãe, né, para cuidar da... Você pega a China, que em 1981, quando Mao Tse-tung assumiu lá o governo na China em 1949, a China tinha 400 milhões de habitantes. Ele achava que um país forte tinha que ter população e ter muita gente no exército. Então ele implantou lá uma política de expandir a população da China. A China saiu de 400 milhões de habitantes em 1949 para 900 milhões em 1976. Em 1981, o governo chinês, desesperado, implantou a política do filho único. Diz, então, agora nenhuma família pode ter mais que um filho. Em 2016, o governo chinês aboliu essa proibição e está estimulando as famílias a terem filhos, só que aconteceu um fenômeno curioso. Aquela obrigação de que cada mulher só podia ter um filho, aquilo virou cultural. E a China, na verdade, o governo estimulando os chineses a terem filhos, eles não querem mais ter filhos. A ponto da China ser um país que talvez em 2110 seja o primeiro a sair do que tem hoje 1 bilhão e 400 milhões de habitantes para metade, cair para 700 milhões. Então, veja, aí vem aquela história. Por isso que eu digo que contar com os filhos nem dá mais, porque muitos nem querem ter. E isso, a ONU divulgou que 23 países da Europa, eu sou descendente de italiano e português. Você acha que também, né? Italiano. Há 23 países alemão. na Europa que, dentro de 90 anos, terão metade da população. Então, até por isso não dá para contar com filho, né? E hoje, quem é filho, está com seus 25, 26, daqui a 40, 50 anos será pai, já estará entrando na terceira, quarta idade. Então, contar com filhos não dá mais. Por que as pessoas não querem ter filho hoje? O que você vê? Um chinês deu uma declaração que eu até coloquei numa palestra minha, eu salvei a declaração. Perguntaram para ele, no chinês. Ele disse, um filho na zona rural é mão de obra útil à família. Na cidade é um ônus, é um bem de luxo. Se você somar moradia, educação e saúde, ele come toda a renda da família chinesa. É muito caro. Ou seja, ter um filho hoje é caro demais. Não tem nem espaço para morar. A minha mãe teve 9 filhos biológicos e uma adotiva. Minha mãe. Nós crescemos todos jogados lá no quintal. A casa era pequena. Você ia para casa para dormir, almoçar e jantar, e era no quintal, no meio do cafezal. Hoje em dia, na cidade, você não tem nem estrutura residencial para uma família ter 4, 5 filhos.
Sem contar hoje nas exigências de uma formação, a educação é caríssima, os cuidados com o filho, né, tudo, né, de saúde, a modernidade custa muito caro. Cada um vai ter que ter um aparelho, cada um vai ter que ter uma vida, um quarto, um cômodo, ou seja, é muito caro ter um filho. Você diria que é o investimento de um filho custa uma vida? Outro dia um sujeito disse uma coisa interessante. Se um ente, né, lá do planeta Marte fotografasse todos os apartamentos residenciais no mundo, todos os apartamentos residenciais, você iria perceber o seguinte: nenhum está aparelhado para ter 4 filhos. Quase nenhum. Muito pouco. Então, para ter 2 filhos... Imagina você em uma cidade grande, você vai comprar um apartamento imaginando que você vai ter 4, 5 quartos. Isso não é para... Com mais garagens, inclusive. Isso não é para pessoas, eu diria assim, não é para pessoas de renda normal, isso é para quem tem uma renda muito alta. Então, tudo isso vai mexer demais. Por isso que eu digo, cada um tem que tratar de cuidar de si. E aí, né, eu sempre brinco e falo, e o dinheiro? Né, nossa palavra dinheiro, às vezes, tem um pouco de, eu diria assim, preconceito em cima dela, mas educação financeira nada mais é do que você se preocupar com todos esses assuntos, né? E eu brinco, né? Seu dinheiro tem 3 inimigos: a inflação, os impostos e sua ignorância. Sua ignorância você pode superar, a inflação e os impostos não, né? Mas então vale a pena cuidar disso e pensar nisso, porque, Renato, para quem tem 30 anos, parece que chegar a 70 anos é um negócio muito longe, não vou pensar nisso não. Não é, passa muito rápido. Mas muito rápido mesmo, né? A gente sabe disso, e eu lembro que minha mãe dizia, meu filho, passa uma década para nós, passa muito rápido. E eu quero só lembrar que você falou da previdência financeira, mas eu acho que o envelhecer, você tem que ter um cuidado muito grande com a sua saúde física e mental, emocional. Tem que envelhecer bem de cabeça e procurar, na verdade, ter um mundo com cuidado. A gente hoje tem tanta informação, hábitos que realmente deixam mais saudáveis. Relacionamento, ou seja, bons relacionamentos para que você possa ter uma velhice mais tranquila e contar com pessoas, contar com apoio de colegas, de amigos, não apoio no sentido de apoio operacional, mas o apoio psicológico, de ter um amigo para trocar, para conversar, para sair, para viajar. Não, e no meio disso tudo, a previdência financeira. No meio disso tudo tem um negócio aí, isso é conversa para mais, assunto para mais conversa, né? Que é o seguinte: a própria família, o conceito de família está mudando. No futuro você vai ter famílias que serão grupos de pessoas que se apoiarão por afinidade, não por sangue. Isso aí, Pio. Nós vamos continuar conversando, dando esse papo no nosso canal de YouTube, que nosso tempo encerrou aqui na TV Evangelizar, mas você pode continuar. Nós vamos continuar esse papo, vamos pegar, né, emendar nessa questão da família. Vá agora para o nosso canal do YouTube do Instituto Casagrande e nós vamos continuar esse papo gostoso com o professor Pio Martins, porque aqui na TV, Pio, o nosso tempo terminou, é muito curto, né? A gente, de repente, nos empolgamos aí. Eu quero te agradecer muito, Pio, foi uma conversa prazerosa e sempre aprendo muito com você. Muito obrigado aí pela tua presença aqui na TV Evangelizar e no Instituto Casagrande. E a nossa prosa educativa continua no nosso canal de YouTube. Lá no Instituto Casagrande a gente se encontra. Te espero. Até a próxima.